Buenas, turma! Então, iniciando mais um vídeo por aqui e hoje eu vou te contar o erro de quem quer melhorar o pace rápido demais. Normalmente, quando a gente inicia na corrida, quando a gente começa a ter um crescimento, uma evolução, a gente quer acelerar os resultados para evoluir cada vez mais rápido. E a sociedade e a comparação com outras pessoas fazem com que a gente tome algumas decisões erradas e hoje eu vou te dizer que decisões são essas, qual o jeito certo e qual o jeito errado para que tu possa evoluir na corrida de forma contínua e duradoura. Então, vamos para minha tela. Hoje tem conteúdo de extremo valor aqui para vocês, então espero que vocês gostem. Se tu não está inscrito ainda no canal, te inscreve para ter mais conteúdos como esse. O meu objetivo é te mostrar que a nossa mente comanda todos os nossos resultados na corrida. Então, vamos para a aula aqui, vou compartilhar minha tela com vocês e eu organizei a aula com essas 5 etapas aqui. O conceito estoico, então vou te explicar qual o conceito estoico desse erro, o jeito errado, o jeito certo, um plano de ação, então tu vai ter que pegar papel e caneta aí para anotar, para tu saber qual plano de ação, o que colocar em prática, e o acelerador de resultados, para que tu possa maximizar e acelerar os teus resultados sem cometer o erro e a pressa de querer evoluir rápido demais. Fechou? Então vamos lá. O conceito estoico. Bom, Festina lente, apressa-te devagar. De onde é que eu tirei esse conceito? Eu tirei desse livro aqui. Disciplina é Destino, do Ryan Holiday. Então, um baita de um livro. E eu gosto sempre de ler literaturas de autoconhecimento, não literaturas de corrida em específico. Porque o autoconhecimento faz com que a gente traga muita coisa de comportamento para a corrida. Então, 40% dos nossos resultados na corrida é pelo comportamento e não por técnica, por tático, por estratégico. É por comportamento. Então, eu foco nos 40%. Então, vamos lá. Olha que legal isso aqui que o livro traz. Eu vou até ampliar aqui minha tela para vocês me enxergarem melhor. Ele fala o seguinte. Quando Otaviano assumiu o poder, Roma era uma cidade de tijolos. Ele dizia sentir-se orgulhoso de deixar um grande império de mármore. Levou tempo e paciência para resolver um monte de pequenas coisas, mas valeu a pena. É fácil ir rápido, nem sempre é melhor. Nas Forças Armadas, costuma-se dizer que ir devagar é fácil e fácil é rápido. Faça certo e será rápido. Tentar ser rápido demais não vai dar certo. Como alcançar o equilíbrio entre se movimentar com pressa e o ditado festina lente. Então, é sobre isso a aula de hoje. Como evoluir na corrida utilizando esse conceito estoico que é o apressa-te devagar. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Beleza? Então, qual que é o jeito errado? Bom, o jeito errado são os hábitos ruins. E qual o resultado desse jeito errado? Quais são os hábitos ruins? Quer aumentar muito o volume de treino, quer buscar o atalho, comprar tênis de placa, suplemento mágico, quer treinar mais forte que o proposto, então o treinador lá coloca, sei lá, tiros de 1.000 metros, 5 tiros de 1.000 metros, um exemplo clássico, para 13h30. 13h30, 5 tiros de 1.000. Tu vai lá e faz a 3h20. Aí, beleza, ele coloca 12 tiros de 400 para 1h18. Tu vai lá e faz para 1h15. E aí o que acontece na prova? Tu não consegue replicar essa intensidade que tu colocou no treino, porque tu tá treinando errado, tu tá treinando forte demais. Tu tá querendo impressionar o teu treinador, impressionar a ti mesmo, querendo postar a foto na rede social. Cara, o que eu enxergo, o que eu vejo de pessoas que pegam o Strava e ficam pausando o relógio, cara. Ficam pausando o relógio e daí no Strava tá lá o tempo líquido e o tempo bruto é diferente. Por quê? Porque ficou pausando o tempo inteiro o relógio. E aí, claro, o pace final vai dar muito mais rápido, mas se for considerar as pausas que a pessoa fez, o pace iria lá para cima. Então, pô, tá enganando a quem? A quem que tu tá enganando? Tá enganando a ti mesmo. Não tá enganando ninguém. Tá enganando a ti mesmo. Então, querer buscar o atalho é isso. É tu querer fazer treinos muito fortes. É tu só pegar descida nos treinos. Não pega subida no treino, tu só pega descida. Aí chegou uma rua que tu sabe que é um subidão, tu pega e vai na rua lateral. Ou tu pega e retorna. Então isso é buscar o atalho.
tu sai de casa, tu vê que o vento tá para lá, tu sai para lá a favor do vento. Então esse tipo de coisa, querer buscar o atalho, são hábitos ruins, é querer aumentar muito o volume de treino. Então tu treina 4 vezes na semana e aí tu vê o cara lá, o teu influenciador, ele fala assim, não, eu treino todo dia, tem que treinar todo dia para evoluir. E aí tu vai lá, não, eu tenho que treinar todo dia. E aí tu aumenta para 6. E aí tu tá cansado. Por quê? Porque tu tá dormindo a mesma quantidade de sono, as 6 horinhas lá que tu dorme. Tu tá trabalhando pra caramba, tá cheio de compromisso, cheio de pressão no trabalho. Tu tá às vezes com um problema na família, tu tem que resolver problemas, tu tá sobrecarregado. Como é que tu vai adicionar treino? Não tem como. A gente tem o nosso tripé da performance, treino, alimentação e descanso. Se tu desequilibra um pilar do tripé, tu vai desequilibrar o tripé inteiro, o tripé vai cair, pô. Então, querer aumentar muito o volume de treino é um hábito ruim. Ele tem que ser aumentado progressivamente. Quando eu comecei a correr, lá em 2017, comecei a treinar a corrida, eu tinha uma regra que eu criei pra mim mesmo, tá? Ninguém criou, ninguém colocou, mas eu criei pra mim mesmo, na minha cabeça fazia sentido. Que era não aumentar mais que 10% do volume semanal, de semana para semana. Então, por exemplo, fiz 50 quilômetros numa semana, eu não posso fazer mais que 55. Eu vou fazer no máximo 55 na próxima semana. Por quê? Porque isso faz com que eu não crie uma sobrecarga muito grande na minha musculatura e eu não estou preparado para isso. Então, 55 é uma progressão ok, depois 60, 65 e a gente vai subindo. Então, para não acontecer, uma semana 50, outra semana 70, aí na outra semana você tá cansado, óbvio, tu aumentou muito o volume, tá cansado, não tá rendendo, e aí tu tem que correr 50 de novo, entende? Então, eu criei esse critério para mim, funcionou muito bem. Por quê? Por que funcionou muito bem? Porque eu nunca tive nenhuma lesão na corrida, nunca tive lesões, por incrível que pareça. Eu comecei a treinar em 2017, tá? Final de 2017. Eu precisei parar por conta de dores por 3, 4 dias. Em alguns momentos. Sim, foi 3 momentos, assim, em todos esses anos. Por quê? Porque eu criei uma regra, eu respeitei o processo, eu queria evoluir, mas não de forma exagerada, não de forma... não como uma loucura, entende? Por isso o conceito, eu sempre usei esse conceito estoico sem saber, sem intencionalidade. Mas hoje eu consigo voltar atrás e entender que, pô, o que eu tava fazendo tava certo. E agora tô passando aqui para ti esse conceito. Então, isso é tu querer evoluir, mas sem pressa, sem dar um passo maior que a perna, sem colocar o carro na frente dos bois. Tem vários ditados populares, né? Então, é isso. E qual o resultado do jeito errado? Múltiplas lesões, estagnação, overtraining. Então, o que é overtraining? É excesso de treinamento. E tem alguns sintomas disso, né? Irritação, cansaço, perda de rendimento. Então, quando tu tá muito irritado, as pessoas estão... Tudo que acontece na vida, tu se irrita, tu fica estressado, tu quer descontar em alguém, tu explode. É um sinal de overtraining, tu tem que dar uma olhada no que tá acontecendo. Estagnação. Então, aquele negócio que tu treina, sempre do mesmo jeito e não vê resultado, chega na prova, não consegue sair do lugar, não consegue bater RP, faz 1 ano que não bate RP. Não é normal ficar 1 ano sem bater RP. Não é normal, cara. Tu passar a temporada inteira e não bater um RP. O que é o normal? O normal é tu sempre melhorar tuas marcas. Quanto mais treinado tu é, menos treinável tu se torna. Então, se tu é muito treinado, pode ser que tu melhore tuas marcas por 1 segundo, 2 segundos, mas tu vai melhorar, pô. Tu vai melhorar. Agora, se tu não é tão treinado assim, tu é mais treinável. E aí tu vai melhorar por 20 segundos, 30 segundos, 40 minutos às vezes. Da minha primeira maratona para minha segunda maratona, eu melhorei 4 minutos. 4 minutos. 2 horas e 35 na primeira, 2 horas e 31 na segunda. E eu quebrei na segunda. E aí da minha segunda para minha terceira, sabe quantos minutos eu melhorei? Sabe quantos? 6 minutos. Eu corri 2 horas e 31, foi em Porto Alegre. E depois corri Floripa, deu 3 meses depois, 2 horas e 25. Então eu melhorei 6 minutos no meu tempo de maratona. Por quê? Porque na maratona eu não era muito treinado. Então eu tinha mais margem para melhorar. Hoje meu resultado de maratona é 2 horas e 24. Eu melhorei, foi ganhos incrementais depois que eu
que eu aprendi a correr maratona, que eu entendi como é que corria, eu tive ganhos incrementais, mas eu continuo evoluindo. Pode ser 40 segundos numa maratona ou 5 minutos, continua evoluindo. Então, é isso. O jeito certo, o jeito errado te deixa estagnado. Agora vamos pro jeito certo. O que é o jeito certo? São hábitos bons. Então, tu trocar hábitos ruins por hábitos bons. E o resultado do jeito certo? Bom, hábitos bons. Ter um treinador e seguir o proposto. Ter um treinador e seguir o proposto é dar um feedback de valor para o teu treinador. O que é um feedback de valor? Não é assim, professor, o treino foi bom e eu me senti bem. Que feedback é esse, cara? Que tu diz para ele? Tá, foi bom, beleza? Não, não é isso. Um feedback de valor, ele tem muitas outras camadas. Eu vou fazer um vídeo mais para frente de como que eu dou um feedback pro meu treinador, vocês vão entender o poder do feedback de valor. Então, cara, são todas as camadas, como estava o clima, como estava se sentindo, como estava o teu nível de cansaço antes e depois, como tu se recuperou depois do treino, demorou quanto tempo para a alma voltar pro corpo, tinha alguém para te ajudar, como é que estava a tua alimentação, tava com os estoques de glicogênio 100%? Cara, muitas camadas. A gente pode ir cavando cada camada. Eu tenho um método que eu criei para fazer uma autoanálise. Claro que eu não vou te explicar aqui, porque senão eu vou ficar mais uma hora te dando uma aula aqui do método. Mas, cara, a autoanálise, ela é muito importante. Ela vem antes do teu feedback de valor para o treinador. Então, ter um treinador e seguir o proposto não é somente seguir a planilha e dar o verdinho lá, o check, e falar, fiz. E depois mandar para ele, foi bom. Não. É um feedback de valor, beleza? Evoluir com método e paciência. Então tem que ter método e tem que ter paciência. Método é muito importante para tudo que a gente for fazer, tem que ter método. O que é o método? O método vem depois do objetivo, que vem depois da meta, que vem depois do que eu quero. Porque não adianta tu só colocar assim, eu quero correr uma maratona sub 3 horas. Desde que não tenha um método para alcançar essa sub 3 horas, tu não vai conseguir. Tu tem que ter um método. Somente querer, todo mundo quer. Todo mundo quer ser atleta olímpico. Todo mundo quer, claro, não todo mundo, mas atletas de alto rendimento querem ser atleta olímpico, beleza? Todo mundo quer, quando chega no nível olímpico, todo mundo quer uma medalha olímpica, quer ser campeão olímpico. Eu acho que as pessoas que vão lá, estão lá para brincadeira. Não, estão lá para uma medalha olímpica, para colocar o nome na história. Só que a diferença daquelas pessoas que chegam e aquelas pessoas que só querem é uma grande diferença, é para quem tem método. Então o método ele é muito importante. Então evoluir com método e paciência. Ter paciência, saber perder, aprender com os erros é muito importante. Então respeitar o tripé da performance. Cara, treino, alimentação e descanso. Se tu tá treinando demais e não tá se alimentando bem nem descansando, tu não vai ter a supercompensação, tu não vai conseguir aplicar o teu treinamento. E a mesma coisa se tu não treina e está se alimentando bem, falta treino, ou não está descansando. Então é um tripé, são 3 coisas que tem que andar junto. Tripé da performance: treino, alimentação e descanso. E qual o resultado do jeito certo? Cara, o resultado do jeito certo é evolução contínua e duradoura, maior longevidade no esporte, baixo índice de lesões. Então não é tu evoluir muito rápido por um curto período de tempo e sumir. Não, é tu continuar evoluindo. Tu tá sempre num progresso. As pessoas te enxergarem e ver que, olha, não é aquele ganho meteórico que a pessoa, meu Deus do céu, o que aconteceu? Não, tu tá sempre sendo constante e melhorando. Tu tá sempre mostrando o teu trabalho, mostrando que tu tá evoluindo, mostrando o teu progresso. Isso é muito bom, cara, é a longo prazo. Olha o Paulo Paula, por exemplo. 45 anos correndo pra caramba. Por quê? Porque ele respeita o básico bem feito. Ele mesmo fala, atleta raiz, né? Cara, é o básico bem feito. Ele respeita, ele não tem pressa, ele respeita o corpo. Ele fala em todos os vídeos: eu respeito muito o meu corpo. Não é à toa, a gente precisa aprender com essas pessoas. Precisa aprender com quem é raiz mesmo, com quem coloca em prática, com quem faz o básico bem feito que funciona, com quem tem hábitos bons. Por exemplo, ele se isola para treinar em Portugal. Por quê? Porque ele sabe que se ele treinar aqui no Brasil, ele vai ter várias coisas, várias situações que vão atrapalhar o rendimento dele e vão deixar ele com hábitos ruins. E ele quer
ter hábitos bons para performar. Então, para isso, ele precisa organizar o ambiente dele para que ele possa performar. E para isso, ele vai para Portugal, fica isolado em Portugal, sem distrações e pode focar 100% no treinamento. Entendeu? Por isso que ele é longevo na corrida, por isso que ele tem aí anos de alto rendimento, conhece o corpo dele, respeita o corpo dele, respeita o processo e tem uma evolução contínua e duradoura. Com 43 anos, Paulo Paula bateu seu recorde pessoal na maratona. Isso mesmo, 2 horas e 9. Com 43 anos. Então, o que eu estou falando acontece, é real. Temos exemplos, temos diversos exemplos, mas aqui eu vou citar somente o do Paulo Paula, porque para mim é uma referência e eu vou citar o exemplo dele. Beleza? Então, esse é o jeito certo. Plano de ação. Dessas aulas aqui, tu não vai sair sem um plano de ação. Então, pega o papel e caneta e eu quero que tu coloque em prática. Coloque em prática, depois vem aqui nos comentários e me fala se deu resultado. Porque o plano de ação é para dar resultado, é para te transformar. É para que tu saia desse vídeo não somente com conhecimento, é que tu saia transformado desse vídeo. Então, análise semanal do tripé da performance. Cara, isso aqui, quando eu apliquei, depois que eu apliquei, fez toda a diferença na minha evolução na corrida. E eu quero que tu aplique também, pelo menos 2 semanas. 2 semanas, tá? Vamos lá. Tu vai dar uma nota de 0 a 10 para treino, descanso e alimentação na tua semana. Então, vai lá, terminou a semana, domingo à tarde, tu vai analisar como é que foi a tua semana de treinos, a tua semana de alimentação e tua semana de descanso. Tu vai dar uma autoavaliação. Tu vai fazer uma autoavaliação de como foi a tua semana. No meu caso, eu tenho critérios estabelecidos para dar uma nota. Então, não é uma nota tão subjetiva, é uma nota mais objetiva. Então, eu levo em conta muitos fatores. Do meu treino, eu levo em conta se eu treinei cansado, se eu fiz o proposto, se eu fiz abaixo do proposto, se eu fiz mais do que o proposto, se eu fiz o volume programado. No descanso, eu vejo as horas de sono, eu vejo se eu tive os momentos de leitura, eu vejo se eu tive qual foi o meu tempo de Instagram, eu anoto também, se passou do tempo ou não. Eu vejo se eu fiz as minhas sessões de autoliberação, sessões de mobilidade, sessões de alongamento, sessões de massagem. Então, tudo isso eu avalio, tá? E a alimentação, eu vejo se eu segui a dieta, quando que eu improvisei na dieta, quando que eu comi alguma coisa além do necessário na dieta, se eu tomei a quantidade certa de água. Então, cara, a minha autoanálise ela é bem mais aprofundada, mas aqui a ideia é que tu possa fazer uma autoanálise mais superficial, mais subjetiva, mas que tu possa fazer essa autoanálise, beleza? Eu não comecei fazendo essa autoanálise de forma completa, que nem eu tô te falando. Eu comecei bem aos poucos, assim. Eu comecei de forma subjetiva também. Então, vamos lá, no treino. O que tu vai avaliar? Os treinos que tu fez, a semana, por exemplo, assim, seguir todos os treinos, abaixo do proposto, me sentir bem. Enfim, tu vai continuar, tu vai escrever como que foi a tua semana como um todo. Por exemplo, na quarta-feira, fiz um baita de um treino. Enfim, tu vai fazer uma autoanálise e vai dar uma nota. A nota vai ser, sei lá, 9,5. A tua nota de treino. Descanso. Vamos lá. Dormi pouco essa semana. E aqui tu pode colocar a média de sono, é bem interessante, mas tu não tem o controle do teu sono. Tu pode colocar uma coisa mais subjetiva, dormir pouco, né? Não fiz nenhuma rotina de liberação. Tive muito estresse no trabalho. Isso aqui impacta demais no teu rendimento, deve ser avaliado, tá? Então, cara, se eu dormi pouco, não fiz nenhuma rotina de liberação, tive muito estresse no trabalho, nota 3, né? Do descanso, nota 3, é nota baixíssima. Alimentação. Seguir uma alimentação razoável. Eu tô fazendo uma autoanálise bem subjetiva aqui, tá? Bem subjetiva. Comi pizza no sábado, comi doce de sobremesa em 3 dias na semana. No domingo, comi aquele churrascão.
aquele churrascão. Então tu tá dando clareza, tu tá se comprometendo contigo mesmo, tu tá sendo claro, tu tá sendo honesto contigo mesmo. A honestidade aqui, cara, é muito importante, porque tu pode mentir para as pessoas, mas tu não pode mentir para ti mesmo. Tu quer um resultado, tu tem que pagar o preço. Se tu tá mentindo para ti mesmo, não vai dar certo. Seja honesto contigo mesmo. Seja honesto, tá? Então, alimentação, cara, se tu comeu doce, comeu sobremesa, churrascão, uma nota 5, vai. Seguir uma alimentação razoável, nota 5. Então, faz isso nas suas próximas 2 semanas. Tu vai ver o poder que isso aqui tem para te dar clareza, para te dar noção de processo, de progresso e de foco também. Foco na corrida. E agora, para a gente finalizar, tem o nosso acelerador de resultados. O que é o acelerador de resultados? É um método. Lembra que eu falei de método? Qual a diferença de quem tem meta para quem tem método? É isso que eu vou te explicar aqui agora. Então, o acelerador de resultados é um método para fortalecer a mente na corrida. Então, tomar boas decisões, ter a mente forte na corrida, eu criei um método para isso. Um passo a passo. Tu faz isso, depois tu faz isso, depois tu faz aquilo. No nível que tu tá agora, tu não precisa se preocupar com isso aqui, que não faz sentido. O que tu viu na internet lá é besteira para ti agora. Tu tá nesse momento aqui, tu só precisa sair daqui, desse lugar. Então faz isso daqui, bem feito, básico, bem feito. Beleza, fiz, tive o resultado? Agora a gente está no próximo nível. Nesse próximo nível, tu vai avançando, entende? Então é um método. O método, ele é constituído, ele faz parte da comunidade Meta, que são corredores espalhados por todo o Brasil. Então, criei essa comunidade, a gente tem muito valor lá dentro. O propósito em comum de todas as pessoas que estão lá dentro é evoluir na corrida através da mentalidade. E a mentalidade é o conjunto do que tu pensa, são teus pensamentos, e teu comportamento. Então, por isso é mentalidade, é o conjunto das duas coisas, tá? Então, aqui a gente tem aulas gravadas, tipo essa daqui, mas dentro de um método, dentro de uma coisa mais organizada. Aqui são dicas, né? São coisas mais soltas, e lá dentro é um método. Encontros semanais, então toda segunda-feira a gente se reúne para a gente trocar ideia, para a gente ter sinergia, para a gente ter aquele espírito de comunidade mesmo. E tem vários convidados especiais nesses encontros. Então o Paulo Paula, por exemplo, que eu citei aqui na aula como um exemplo, ele já foi convidado para uma Meta Week. Foi uma Meta Week de um encontro semanal, né? De 1h40, cara, que a gente ficou conversando. Tá gravado dentro da plataforma lá, tu pode assistir. A gente aprendeu muito com ele, muitas dicas, muitos insights, muitas provocações, muitas perguntas que eu fiz para ele que realmente provoca, te tira do conforto, e foi muito bacana. E a gente convida Samuel Nascimento, o Samuca, já foi, o Papini, que é um cara que fala muito sobre comportamento, muito sobre alimentação, descanso, ele bate muito nessa tecla, já foi convidado, já tem uma reunião gravada na plataforma, enfim. E a gente tem ferramentas de aplicação prática, porque um método precisa de ferramenta. Sem ferramenta não tem método. Então tem ferramenta para, por exemplo, fazer essa autoanálise semanal aqui que eu falei do plano de ação. Tem uma ferramenta na comunidade que faz isso e deixa registrado de uma forma muito fácil e organizada dentro de um template que tu vai aprender, que tu vai aplicar toda semana, tu vai colocar em prática. Então, é isso. Espero que tenham curtido a nossa aula de hoje. O meu objetivo aqui, o que era? Era te mostrar o erro de quem quer melhorar o pace rápido demais, e eu acho que tu conseguiu entender o jeito certo e o jeito errado, o que parar de fazer, o que começar a fazer para que tu possa evoluir na corrida de uma forma contínua e duradoura. Então, se gostou desse vídeo, deixa o like aqui, comenta o que tu achou, aplica o plano de ação, coloca em prática, tu vai ser transformado a partir disso, e eu estou muito feliz de produzir esse conteúdo para ti. Espero que tu tenha gostado. Vamos por mais. É isso. Até a próxima.